Olá, muito boa noite. Está no ar o Jornal da RDC. E você confere agora os destaques desta quinta-feira. O Conselho Municipal de Transportes Urbanos aprova aumento da passagem de ônibus para R$ 4,70 na capital. 11 pessoas ficam feridas em bloco de carnaval em Pelotas, no sul do estado. Governo anuncia medidas para abrir mais vagas em presídios e tirar detentos das delegacias no estado. E mais, a previsão do tempo para esta sexta-feira e também as informações da dupla Grenal. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E nós começamos o Jornal da RDC falando sobre o aumento da passagem de ônibus em Porto Alegre. O Conselho Municipal dos Transportes Urbanos aprovou hoje o reajuste para R$ 4,70. O cálculo leva em conta a retirada da isenção para pessoas entre 60 a 64 anos, aprovada em janeiro. A reunião começou com a apresentação do cálculo feito pela empresa de transporte e circulação para o reajuste ordinário do valor das passagens, que é de R$ 4,75. Entre alguns fatores que influenciam a tarifa final, há a queda de 4,60% no número de passageiros. Além disso, o número de isentos também impacta no valor total dos pagantes. Atualmente, a cada 3 usuários, um utiliza o transporte gratuitamente. O representante da CUT fez um pedido de vistas do cálculo da EPTC, que foi negado por não atingir o número mínimo de votos a favor, que equivale a 30% do quórum. Houve apenas 5, quando necessário eram 6. O trabalhador hoje já está sofrendo com desemprego, tá? Então, o que vai repercutir? Tem muita empresa que não vai admitir trabalhador que pega 2 ônibus. Isso vai pesar muito no final do mês. Mas o que pesou principalmente na reunião desta quinta foi a aprovação da lei que retira a gratuidade da passagem para pessoas de 60 a 64 anos, que ainda não tinham o benefício. No cálculo da tarifa, a medida só valeria a partir do ano que vem. Com um relatório aprovado por 13 votos a favor e 3 contrários, a projeção do impacto econômico foi antecipada. Com isso, o aumento da tarifa ficaria em R$ 4,70. O Conselho ele analisa tecnicamente o relatório, a questão da perfeição dos dados, da legitimidade desses dados, né? A decisão final pela efetivação do novo preço e a data de vigência do novo preço é competência exclusiva do prefeito. A partir de agora a gente encerra o processo tarifário, encaminhamos ao gabinete do prefeito para que seja fixado o valor e a data que então entra em vigor é a nova tarifa. Para a Associação dos Transportadores de Passageiros, ainda é necessário pensar numa forma de não cortar a isenção dos usuários. Nós temos que achar uma fonte de custeio para a isenção. Não pode só o usuário do ônibus estar pagando 50% a mais da tarifa para outra pessoa andar de graça. Num segundo momento, nós temos que fazer o ônibus andar. O ônibus não pode ficar preso no trânsito, e é o que está acontecendo hoje. Um ônibus equivale a tirar 48 carros da rua, é muito significativo. E terceiro ponto, tem que desonerar o setor. O assunto agora é a violência. Em Pelotas, na região sul do estado, carnavalescos vivenciaram momentos de pânico na noite desta quarta-feira. Criminosos invadiram um ensaio de um bloco de carnaval. 11 pessoas acabaram feridas. Diversas pessoas participavam do ensaio do bloco de carnaval no bairro Navegantes, em Pelotas, no sul do estado. Os carnavalescos estavam em frente a uma lancheria quando um veículo se aproximou e 4 criminosos começaram a atirar. Em seguida, outro carro também chegou no local com mais criminosos que seguiram disparando contra a multidão. Foram feridas 4 mulheres, 1 adolescente e 6 homens. Um dos baleados é um detento que cumpria pena em prisão domiciliar. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao hospital. A motivação do crime ainda está sendo investigada e qualquer informação pode ser repassada à polícia pelos telefones 197 ou 53 3310 8166. Assaltantes explodiram uma agência bancária no Vale do Rio Pardo. Pelo menos 5 homens fizeram parte da ação que ocorreu nessa madrugada.
Criminosos explodiram uma agência do Banco do Brasil em Pantano Grande por volta das 2h30 da madrugada desta quinta-feira. De acordo com a Brigada Militar, um homem que passava pelo local foi rendido pelos bandidos, mas liberado pouco tempo depois. Os criminosos estavam fortemente armados, utilizando fuzis, e na hora da fuga dispararam várias vezes para o alto. Até o momento, ninguém foi preso. Qualquer informação pode ser repassada à polícia de forma anônima pelo 181. O governo do estado anunciou hoje um pacote de medidas para amenizar o problema da falta de vagas nos presídios e tirar detentos de delegacias. Ao todo, 350 homens que estavam na penitenciária estadual de Porto Alegre devem ser encaminhados para outras casas prisionais. O vice-governador e secretário da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, Ranolfo Vieira Júnior, reuniu as principais autoridades da segurança integrantes do Ministério Público e Judiciário para apresentar medidas em caráter de urgência para garantir mais vagas para presos e evitar fugas. Entre as ações estão a transferência de 350 presos da Penitenciária Estadual de Porto Alegre para outras casas prisionais, criação de 416 vagas na Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves, que será inaugurada em abril, e 600 vagas na Penitenciária de Sapucaia do Sul, prevista para ficar pronta no segundo semestre. Instalação de 45 detectores de metal e scanners corporais, equipamentos doados pelo governo federal. E troca de alguns delegados regionais penitenciários para coibir as fugas em presídios. As medidas têm como principal objetivo desafogar as delegacias do estado. No momento em que nós destinamos policiais militares, brigadianos para cuidar de presos em delegacia, viaturas, nós estamos retirando o policiamento da rua. Estamos diminuindo a segurança da sociedade. Então, não podemos, de maneira alguma, compactuar com isso ou deixar que isso ocorra. Da mesma forma com relação ao policial civil. O policial civil, em vez de fazer investigação e elucidar um crime, está lá administrando a delegacia com presos que não deveriam lá estar e que não têm a mínima estrutura para garantir a segurança do próprio servidor, do próprio preso e das pessoas que buscam a delegacia. O vice-governador reconheceu o problema da falta de efetivo da SUSEP. Paralelamente a isso, nós temos também um déficit de agentes penitenciários. Nós trabalhamos hoje praticamente com 50% do efetivo. Antes que alguém possa indagar, mas por que não recruta o restante? Não recruta porque o Estado passa um momento dramático na situação financeira, na situação fiscal do Estado. Então, só a partir do reequilíbrio das contas do Estado é que nós podemos pensar em reequilibrar efetivos, seja da segurança pública, seja das demais áreas do Estado. E sobre isso, temos agora o comentário do Ricardo Azeredo. Muito boa noite. Boa noite, Lili. Pois então, a gente tem que realmente saudar esse pacote de medidas para o sistema prisional aí, que foi anunciado aí pelo governo. Afinal de contas, não é segredo para ninguém que nós temos um sistema muito problemático, um sistema que só nos primeiros 38 dias deste governo permitiu a fuga de 48 presos, foram 4 fugas em massa, metade aí foi recapturado. É um sistema que, além de ser aquela fábrica em larga escala de criminosos de alta periculosidade, também acaba sendo sede, quartéis generais para o próprio crime organizado e que lá de dentro dos presídios organiza e determina, coordena as ações do crime aqui fora. Claro que são muito bem-vindas essas notícias, como a retomada das obras da penitenciária de Guaíba, as vagas que virão com as obras dos presídios novos de Bento Gonçalves, de Sapucaia, enfim. Agora, há um aspecto nesse pacote que está gerando preocupação, sim. Eu hoje conversei com uma alta autoridade do governo que lida diretamente com a questão do sistema prisional, tem uma atuação muito forte nessa área, e ela demonstrou muita preocupação com o que o governo chama nesse pacote aí de mudança de fluxo, que é o processo de transferência dos presos. Essa autoridade me disse que existe um risco muito grande de que as raras unidades do sistema prisional gaúcho, que ainda não estão contaminadas pelo crime organizado, passem a ser também novas unidades onde já não se consiga mais ter um controle, porque o crime organizado
tomou conta. É o caso do Complexo Penitenciário de Canoas, que é o complexo mais novo que nós temos aqui no estado. Começou a ser construído no governo de Tarso Genro e foi concluído por José Ivo Sartori. O Complexo de Canoas tem 3 unidades muito modernas, a PECAM 1, 2 e 3. A PECAM 1 é uma unidade que, inclusive, é considerada modelo nacional, por causa dos baixos índices de reincidência, porque lá os presos trabalham, tem várias atividades. Existe um processo muito intenso de ressocialização dos presos. Pois essa autoridade me disse que a PECAM 1, que até já recebeu prêmios do Judiciário por conta da eficiência do trabalho lá dentro, essa unidade vai receber líderes importantes das facções criminosas. Isso pode contaminar o ambiente e acabar com uma das últimas unidades que ainda se mantinha imune ao controle do crime organizado, das grandes facções que assolam aí a nossa segurança pública. Pois bem, esse processo, essa mudança de fluxo, segundo a estratégia do governo, tem aí 60 dias para ser avaliada. Ao final desse período, o governo então vai ver o que deu certo e o que não deu. Vamos torcer para que, ao final dessa avaliação, a gente não descubra que o que já era trágico ficou pior. Tá certo, muito obrigada. Amanhã a gente volta com mais comentários importantes. Certamente. E daqui a pouquinho o pessoal te assiste no Cruzando as Conversas. Cruzando as Conversas, com certeza. Bom, e veja a seguir, em Torres, o governador Eduardo Leite participou de um encontro com a FAMURS e anunciou repasses para municípios e hospitais filantrópicos. É daqui a pouco. E agora chegou a hora da previsão do tempo. Esta sexta-feira será um típico dia de verão. Muito calor, muito sol em todo o Rio Grande do Sul. As temperaturas devem subir ainda mais. Vamos ver então como é que fica o tempo em algumas cidades gaúchas. Aqui na capital, o sol permanece. Ao amanhecer, teremos 23 graus e as máximas chegam aos 34. Em São Leopoldo, aqui na região metropolitana, as máximas chegam aos 36 graus. No norte do estado, temperaturas variando entre 19 e 29 graus. Em Santa Maria, na região central, mínima de 23 graus e máxima de 34 graus, com períodos de nebulosidade. No litoral, sol entre nuvens e as máximas não devem passar dos 29 graus. E agora o futebol. Sem Nico Lopes e Edenilson suspensos, o Internacional treina para a partida contra o Avenida neste domingo pelo Campeonato Gaúcho. Todos os detalhes agora com o repórter Guilherme Paz. Tudo bem, Lilian? O Internacional realizou treino fechado na manhã desta quinta-feira no estádio Beira-Rio. E aqui no CT Parque Gigante, quem conversou conosco foi o capitão Rodrigo Dourado e falou sobre a importância para os jogadores sobre esse treino fechado. É bom para definir algumas jogadas, algumas alternativas, né? Como no último jogo, acho que ninguém pensava que o Nonato ia sair jogando, né? Então, isso é bom para nós, bom para a equipe, treinar fechado. O Internacional, que se prepara para o confronto diante do Avenida no próximo domingo. É o último antes da estreia da Libertadores América no dia 6 de março, contra o Talheres ou contra o Palestino. As duas equipes que se enfrentaram na noite de ontem e o placar ficou 2-2. Agora, o próximo adversário do Internacional sai na quarta-feira que vem entre essas equipes. Para o próximo jogo, o Oderhelma não conta com Edenilson, que foi expulso no jogo contra o Caxias, e também Nico Lopes, que tomou 2 jogos de suspensão devido à confusão no jogo contra o Juventude. Ele já cumpriu 1 e agora cumpre mais 1 diante o Avenida. O treinador deve manter Nonato no time e deve ter a entrada de Patrick no meio de campo ou da Alessandro, o camisa 10 que não inicia uma partida como titular há 3 jogos. E o capitão Rodrigo Dourado ainda conversou conosco sobre a importância do próximo jogo antes da estreia da Libertadores. A gente sabe que tá chegando perto, né? Nosso principal objetivo no ano. Falta mais esse jogo só oficial, né? Depois tem mais 10 dias de treinamento, tem um jogo treino também, então... mas não só esse jogo, a gente já vem se preparando, a gente vem conversando para se preparar para a estreia na Libertadores, né? Nesses jogos do Gauchão. E esse vai ser mais um. O Grêmio fez jogo treino contra o Guarani de Venâncio Aires hoje. Mais uma etapa para a preparação do time que enfrenta o Veranópolis na segunda-feira. Todas as informações do Tricolor com o repórter Pedro Oliveira.
O Grêmio venceu o Guarani de Venâncio Aires na tarde desta quinta-feira em jogo-treino por 10-1. André foi o destaque deste jogo-treino. Ele marcou 4 gols nesta vitória tricolor. Diego Tardelli fez sua primeira atividade com bola. Separado dos jogadores que participaram deste jogo-treino, ele esteve com os titulares. Mas mesmo assim, não tivemos nenhuma indicação do time que vai a campo contra o Veranópolis na segunda, às 8 horas da noite, na Arena do Grêmio. Léo Moura foi quem conversou com a imprensa hoje. O lateral direito falou justamente sobre essa estreia do Grêmio na Libertadores de 2019 e falou sobre se ele estará neste jogo ou não. Eu quero chegar a esse jogo da Libertadores aí apto a poder começar o jogo, independente que vai ser fora. Eu fiz poucos jogos esse ano, né? Então, acho que se eu tiver 100% preparadíssimo para encarar uma Libertadores aí fora de casa, o Renato vai saber disso. Então, a gente tem um certo tempo até lá, até a estreia da Libertadores. E eu vou fazer de tudo para estar lá e estar jogando. E agora vamos ao comentário de João Batista Filho. O centroavante André marcou 4 gols no jogo-treino desta tarde. Verdade que contra o Guarani de Venâncio Aires, que não é assim o adversário mais poderoso que pode existir. É verdade que, tudo bem, é um jogo-treino, tem toda aquela situação de estar um pouco mais relaxado. O Grêmio tem uma distância técnica muito superior em relação ao Guarani, creio que todo mundo aqui vai concordar com isso, mas é muito bom ver que esse atleta está dedicado, focado, a ponto de, mesmo num jogo deste nível, mais para pegar ritmo, para ter entrosamento, para o Renato também poder observar, mesmo que o Renato não esteja aqui, o auxiliar dele fez observações, anotações, está passando tudo, e o André ganha pontos, ganha moral, marcando esses 4 gols. Uma pena que com o time principal, talvez até pela maneira em que o Grêmio jogue, o André ainda não tenha conseguido entender. E hoje o Felipe Vizeu é o titular incontestável do Grêmio para um começo na Libertadores. Aliás, por falar em Libertadores, já sabe que na segunda-feira o Tricolor envia a lista, com o André muito provavelmente nela, mas ainda sem convencer a torcida. Por falar em convencer, o Internacional tem vencido, mas não tem convencido. São 7 jogos e 7 gols sofridos. Já pararam para pensar o quanto isso é significante ou significativo? Afinal de contas, 1 gol a cada jogo do Gauchão é muito para um time como o Colorado. Eu entendo quando o Marcelo Lomba sai em defesa do Patrick, dizendo que ele é um cara importante, ou diz que a torcida está um pouco ansiosa, não sei se é bem esse termo, mas porque está imaginando que, como o Campeonato Brasileiro do ano passado foi bom, agora tem que golear no Gaúcho a cada partida. A verdade é que o Inter não está convencendo. Assim como o André, o Inter não convence na temporada. Dourado disse hoje, o capitão colorado, na entrevista coletiva, que com os resultados, com as vitórias, já são 3 consecutivas, o torcedor virá ao lado, virá junto com o Internacional. Mais do que nunca, chegou a hora do torcedor colorado fazer a diferença, porque pelo menos até o Guerreiro estrear, não tem ninguém diferenciado neste elenco do Odair. Tá certo, obrigada, JB. Começou hoje em Torres a Assembleia de Verão, promovida pela FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. A abertura contou com a presença do governador Eduardo Leite, do presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Augusto Lara, procurador-geral do Estado, Fabiano Dallazem, do presidente do Tribunal de Contas, Iradir Petroski. O governador anunciou repasse de 65 milhões e meio de reais para municípios e hospitais filantrópicos. E o presidente da FAMURS e prefeito de Garibaldi, Antônio Setolin, confirmou a redução da mensalidade das prefeituras em 10% e a economia de quase 2 milhões de reais no segundo semestre de 2018. Enxugamos pessoal, diminuímos contratos terceirizados, controlamos os gastos. Isso possibilita que o município reduza a mensalidade. Foi o que nós fizemos, vamos reduzir em 10%. Com isso, em um ano dá R$1 milhão para os municípios. Dá para adquirir 10 mil consultas especializadas. Eu acho que é um gesto que a FAMURS está dando para os municípios. Vamos deixar um dinheirinho, um pouquinho, é pouco, mas fica para cada município para fazer suas ações. E agora nós vamos falar sobre uma grande iniciativa. O Brasil é o 5º no ranking de países com mais feminicídios. Uma agressão sob a Lei Maria da Penha é registrada a cada 2 minutos. E, para se proteger, agora muitas jovens estão podendo buscar cursos de defesa pessoal. Ezequiel. Mata-leão.
chave de braço. Essas são algumas técnicas de defesa pessoal. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil, segundo dados do Instituto Maria da Penha. A ONG Emancipa, através da escola Emancipa Mulher, organiza eventos para intensificar o movimento feminista. Então a violência também se intensificou no último período. Por isso é importante a gente empoderar as mulheres do ponto de vista teórico, psicológico e também físico para poder se defender e lutar pelos nossos direitos. Só em janeiro deste ano, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul registrou quase 6.000 ocorrências contra as mulheres. Em média, foram 4 estupros por dia no estado. Para fugir das estatísticas, esse grupo procurou por aulas de defesa pessoal. A gente anda sempre com medo, né, nas ruas, seja homem ou mulher, mas sendo mulher a gente tem um medo duplo, né, porque a gente pode ser assaltada, pode ser violentada, corremos mais riscos que os homens em geral, né, de uma forma geral. Então, já faz horas que eu venho pensando assim que é importante ter alguma técnica para quando for possível, né, a gente sabe que o ideal é não reagir, mas quando a gente se sentir assim numa situação de risco, ter uma forma de se proteger, né? Eu procurei as aulas principalmente para me sentir empoderada, não só para poder reagir a uma situação de violência fisicamente, como empoderada psicologicamente, de me desfazer desse discurso de que o homem é mais forte do que eu e que eu, com o conhecimento físico e psicológico, eu tenho capacidade para enfrentar uma situação de violência. Juliana luta jiu-jitsu há 5 anos. Nas aulas de defesa pessoal, ela ensina o que fazer nas horas de risco. Estratégia. Sempre pensar estrategicamente, tentar ver o que ela consegue fazer com o que ela sabe fazer, o que ela sabe fazer bem. Inclusive aquela máxima, né, de correr ou lutar. Quanto que a gente consegue correr, até onde que a gente vai correr, para quem a gente vai pedir ajuda. É esse pensamento que tem que nortear a gente na hora da defesa pessoal. Bruna já foi vítima de uma tentativa de assalto. Diferente da maioria dos casos em que a vítima fica vulnerável, a estudante colocou em prática algumas das técnicas de defesa pessoal. Já escapei de uma tentativa de assalto ano passado, fazer 1 ano, e me defendi, tentar enrolar todo o fone de ouvido, o telefone na mão, e dar uma cotovelada no cara e virar de costa. Juliana, entretanto, afirma que reagir nem sempre é a melhor opção. Se a pessoa estiver armada, a gente sempre recomenda que não haja reação, o risco é muito grande e dificilmente a gente vai ter aquele preparo, principalmente psicológico, na hora de uma situação dessas, né? E assim, a Escola Emancipa Mulher debate questões de gênero na sociedade. A nossa intenção é criar uma rede de mulheres que esteja empoderada intelectualmente, psiquicamente e fisicamente para enfrentar as questões aí de gênero e de machismo e misoginia que permeiam as nossas vidas. E o Jornal da RDC vai ficando por aqui. Amanhã mais notícias no Rio Grande em Movimento e você fica agora com o Cruzando as Conversas às 10h30 da noite com a apresentação do Ricardo Azeredo. Uma ótima noite, até amanhã.